Saudações a todas e a todos. Nessa aula de hoje, nós iniciamos a Era Vargas, que vai desde o golpe liderado aí pelos tenentes, golpe militar de 1930 até 1945. Como vimos anteriormente, a junta governativa provisória que assume após a deposição do presidente Washington Luiz, ela tenta se manter no poder, mas acaba tendo que ceder e entregar o poder a Getúlio Vargas, o chefe, revolucionário político aí do movimento de 1930. O Getúlio, nós vamos trabalhar aí agora com 3 fases do governo, dessa primeira fase do governo Vargas, que é o governo provisório, depois o governo constitucional e o Estado Novo, o governo ditatorial. Então, em princípio, o governo provisório de Getúlio, e eu compartilho com vocês o PowerPoint para a gente ir seguindo o nosso roteiro. Então, está lá a Era Vargas. Nesse segundo quadro, governo provisório que vai de 1930 a 1934, o governo rapidamente toma as medidas de fechamento do Congresso, dos legislativos estaduais, ou seja, as assembleias legislativas estaduais, e os partidos políticos. E, ao mesmo tempo, nomeia interventores, especialmente chefes tenentistas nos estados. O estado de São Paulo é o estado que mais vai sentir com essa intervenção do governo federal, e nós vamos ver aí que eles vão provocar, aí a partir do início do governo provisório, um movimento que vai culminar com a Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. Também, nesse governo provisório, o governo tratou de criar os conselhos técnicos autorizados a interferirem em todas as atividades de produção, visando superar as questões, a crise econômica, especialmente a crise do café. E, como eu disse antes, a união das classes dominantes paulistas contra o governo provisório, que vai culminar na Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932, quando São Paulo se insurge, as elites paulistas, se insurgem contra o governo de Getúlio e se insurgem de forma revolucionária, ou seja, a princípio era a desculpa de que o governo não era um governo constitucional. Então, a partir do golpe de 1930, a Constituição de 1891 perde a sua validade e, portanto, o novo governo agora que assume sem a legalidade de uma Constituição. Então, a Revolução tem um caráter, a princípio, de dizer que era contra essa falta de uma legitimidade constitucional, cujo o governo estava instaurado. Na realidade, o que estava por trás de tudo isso era justamente essa perda da hegemonia política paulista. Então, São Paulo perdeu o seu poder político, que agora, durante aí toda a República Velha, os paulistas tiveram. Então, São Paulo se insurge, em 9 de julho de 1932, uma revolta armada. Contra eles, eles se veem isolados, porque contra eles a oligarquia mineira, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio Grande do Sul, mais o governo do Rio de Janeiro e a oligarquia do Mato Grosso do Sul lançam as suas forças armadas, contingentes militares, contra São Paulo, e em outubro de 1932, os paulistas são derrotados.
No entanto, a derrota paulista fez com que, nesse próximo quadro, o governo reconhecesse a importância econômica de São Paulo, governo provisório, né? E a legítima reivindicação dos paulistas. Então, ele, em 1933, institui uma Assembleia Constituinte para a confecção da nova Constituição brasileira agora, né? Seria outorgada, né, promulgada, aliás, né, quando uma Assembleia formula uma Constituição, uma Assembleia eleita, e essa Constituição elaborada é promulgada à nação. Dentro dessa Constituinte de 1933, nós vamos perceber a facção, duas facções. A primeira facção, a facção dos liberais, herdeiros das ideias conservadoras e elitistas dos políticos da República Velha, né? Eram aqueles herdeiros do conservadorismo, tinha uma preocupação muito grande com a participação popular na confecção dessa Constituição, portanto, era necessário que a participação popular fosse retirada, né? Ou, pelo menos, dificultada. Por outro lado, a facção dos críticos da Constituição, 1891, que é o chamado oligarquismo, né? Dentro dessa facção crítica ao oligarquismo, dois grupos políticos se apresentam, os políticos e militares do esquema getulista, aqueles que são, né, do segmento do Getúlio, que tem um caráter extremamente intervencionista e nacionalista. Nós vamos falar disso mais para frente, o nacional-estatismo, né? A intervenção do Estado, de fato, na economia. E integralistas, influenciados pelas ideias fascistas. Então, surge um movimento no Brasil, já também, tal qual na Europa, um movimento integralista de caráter fascista. Esse grupo é um grupo centralizador, que prega um Estado autoritário, um Estado totalitário, autoritário, né? Antidemocrático. Percebem eles que a democracia é um mal que assola o Estado, né? Ela atrapalha o crescimento do Estado, o progresso do Estado, e que o povo brasileiro não está preparado para, né, participar das questões políticas, das decisões políticas do Estado. Então, são defensores dessas ideias. E, no final, a Constituição, elaborada em 1934, há um nítido predomínio dos princípios liberais democráticos nessa Constituição. Ou seja, proteção à propriedade, né, e os interesses econômicos da aristocracia ou da elite econômica do Brasil, né? Bom, as novidades que traz essa Constituição, porque permanece o republicanismo, o presidencialismo, o federalismo, né? Mas agora aumenta a intervenção do Estado na economia e na política. Então, o intervencionismo do Estado na economia e na política é garantido nessa Constituição, né? A instituição do voto secreto, uma antiga reivindicação, aí, especialmente dos tenentes, né? Confere ao Estado o poder de estabelecer monopólios e nacionar empresas estrangeiras. Instituiu a representação na Câmara de associações de classes tuteladas pelo governo, ou seja, os trabalhadores, especialmente operários, também patrões, em menor grau, né, poderiam participar das eleições constituintes em corporações ou associações de classe, né? E nesse espaço aí, 40 deputados representantes dos sindicatos, das representações operárias e patronais foram eleitos para deputados constituintes. Instituiu o voto feminino, essa é uma novidade, né? Muito reivindicada e muito reivindicada pelas mulheres, né? E por forças políticas chamadas as progressistas, e criou a justiça eleitoral, ou seja, tentando
dar uma certa clareza e, ao mesmo tempo, impedindo a fraude eleitoral, né, instituída lá com as comissões de verificação de poderes, instituída no governo de Campos Salles. Mas essa tentativa, se ela foi constitucional e legal, na realidade, continuou ainda a força dos coronéis, né, nos municípios, das oligarquias, nos estados, até porque, governo instituído, os tenentes vão se aliar às oligarquias regionais, né, e a proposta de uma clara modificação ou reestruturação das relações do Estado, essas vão ficar a posterior, né? Vão ficar para depois, vão sair de lado. Né? Então, também na Constituição de 34, reconduz o governo Vargas por mais 4 anos. É um período que nós chamamos de período constitucional, que nós vamos tratar ele em um outro momento, na segunda parte, aí da era Vargas, né? Pós-Constituição de 1934. Agradeço a todos e tenham todos uma boa semana.